Rádio Decidente. Olá, eu sou o Thiago Gomide e está começando mais um episódio do Rádio Decidente, o podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com a Secretaria de Gestão de Precedentes e de Ações Coletivas. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o tema 1368 dos recursos repetitivos, julgado pela Corte Especial do STJ. O precedente reafirmou que antes da entrada em vigor da Lei 14.905 de 2024, a taxa Selic é o índice aplicável aos juros de mora das dívidas de natureza civil, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Essa decisão ela consolida entendimento já adotado pelo tribunal e agora fixa com eficácia vinculante nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil, reforçando a uniformidade da jurisprudência e a segurança jurídica nas relações privadas. E para entender melhor os fundamentos desse julgamento, a relação entre os juros de mora e correção monetária e os impactos práticos da tese para magistrados, advogados e jurisdicionados, eu converso agora com o advogado e professor e vice-presidente do Conselho do Instituto Brasileiro de Direito Processual, Paulo Lucum. Seja muito bem-vindo ao Rádio Decidente. Olá, Thiago. Olá a todos os nossos e as nossas ouvintes. Primeiramente, agradeço o honroso convite e por contribuir em alguma medida com a discussão do tema. Doutor Paulo, começa explicando então, por favor, qual foi a principal controvérsia enfrentada pela Corte Especial no julgamento desse tema 1368? Tiago, a principal controvérsia enfrentada pela Corte Especial no julgamento do tema 1368 foi justamente resolver se o artigo 406 do Código Civil, antes da promulgação da Lei 14.905 de 2024, deve ser interpretado de modo a reconhecer a taxa Selic para cálculo de correção monetária e juros de mora nas obrigações civis. Ok. E por que o artigo 406 do Código Civil gerou interpretações divergentes aí ao longo dos anos? Bem, o artigo 406 do Código Civil, na sua redação original, ou seja, antes da lei que fiz referência, fazia referência justamente aos juros de mora e determinava a aplicação da taxa em vigor para impostos devidos à Fazenda Nacional. Por sua vez, o artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, prevê juros de mora de 1% ao mês. Porém, tanto no âmbito tributário quanto no âmbito civil, essa previsão não vinha sendo aplicada a fim de privilegiar outros índices, em especial a taxa Selic, como método de correção monetária e juros de mora. E o que levou, então, o STJ a reafirmar agora sob o rito dos repetitivos a aplicação da Selic, então, às dívidas civis, antes dessa lei, a 14.905 de 2024? O Superior Tribunal de Justiça reafirmou que, mesmo em matéria tributária, o artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional já não tinha aplicação para diversos tributos federais com legislação especial. Também reafirmou a política econômica do Brasil de utilizar uma taxa que contemple simultaneamente correção monetária e juros moratórios. Como que o precedente dialoga com o entendimento firmado anteriormente no RESP 1.795.982, doutor? Então, ambos os julgados caminham no mesmo sentido, tanto esse recurso que você se referiu, como o julgamento referido da Corte Especial. Então, agora, observando-se o rito da repetitividade, o entendimento já formado passa a ser de observância obrigatória, conforme o disposto no artigo 927, inciso 3, do Código de Processo Civil. Doutor Paulo, a Selic ela engloba juros de mora e correção monetária, né? Quais são as implicações práticas dessa característica? São duas as implicações práticas. A primeira é que a correção monetária deixa de se correlacionar com índices de medição de inflação, como, por exemplo, o IPCA do IBGE, pois a taxa Selic é fixada pelo Copom, de acordo com a política monetária instituída por uma determinada gestão do Banco Central, com seus objetivos. A segunda implicação é que a taxa de juros real
passa a ser flutuante. Se a taxa de juros real, que o artigo 406 do Código Civil denomina de taxa real, é representada pela diferença entre a taxa Selic e o IPCA, os juros de mora, antes fixados em 1% ao mês, agora passam a depender da definição da taxa Selic e do IPCA em um dado período. E de que forma o artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional entrou aí nesse debate? A base da aplicação original do artigo 406 do Código Civil era esse dispositivo que eu me referi do Código Tributário Nacional, que previa juros de mora de 1% ao mês. Porém, o recurso especial número 2.199.164 do Paraná, esse que definiu o tema 1368, reiterou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido que, mesmo em matéria tributária, essa previsão já não vinha sendo aplicada para diversos tributos federais, que também adotam a taxa Selic. E o reconhecimento da Selic, então, como taxa constitucionalmente referenciada após a emenda constitucional 113, isso influenciou nesse julgamento? Essa é uma pergunta muito importante. A emenda constitucional 113 de 2021 foi expressamente mencionada como reforço argumentativo da tese, pois ela também adota a taxa Selic para requisitórios que envolvam a Fazenda Pública Federal, quanto à soma de atualização monetária e juros de mora, quando a soma dessa atualização monetária e dos juros de mora ultrapassar a taxa Selic no período, de acordo justamente com a redação dada pela emenda constitucional 136 de 2025. E o que muda, então, para as relações jurídicas constituídas depois da entrada em vigor dessa lei a 14.905? É importante que a sua pergunta coloca esse aspecto temporal depois. Em primeiro lugar, a taxa Selic tende a reduzir o valor das atualizações. Historicamente, a Selic tem taxas inferiores a 12% ao ano, que na redação original do artigo 406 do Código Civil correspondia exclusivamente aos juros de mora, ainda sem aplicação de correção monetária. Além disso, dado o seu caráter flutuante, a nova lei 14.905 de 2024 acaba incentivando que credores disciplinem a questão pela via contratual, que vai prevalecer. Doutor Paulo, como que a fixação dessa tese, então, sobre o rito repetitivo contribui para reduzir a litigiosidade? Então, Tiago, ela reduz a litigiosidade sobre a metodologia de cálculos a partir da fixação da tese, dando maior segurança sobre a aplicação da taxa Selic nas obrigações civis. Esse é o ponto central. Essa decisão ela impacta apenas contratos civis ou também outras espécies de obrigações? Eu diria que, tendencialmente, essa decisão acabará por afetar também os contratos administrativos, que adotam o regime do direito civil na contratação, ainda com algumas peculiaridades próprias do ambiente público, observando-se sempre a regra do contrato, se houver. E há reflexos relevantes aí para a fazenda pública, ou esse precedente ele se limita às relações entre particulares mesmo? Há reflexos, sim, para a fazenda pública. Como destacado antes, a taxa Selic há anos tem impactos para a fazenda pública em matéria tributária. O impacto do tema 1368 para a fazenda pública está na repercussão sobre os litígios de outra natureza. Evidentemente que a fazenda pública deve também observar o que regularmente contratou, não é? E como que os tribunais de segunda instância vinham decidindo essa matéria antes da afetação desse repetitivo? Com grande dispersão, de formas muito variadas. A título de exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo sempre privilegiou a aplicação da sua tabela prática de correção monetária, com a incidência dos juros de mora de 1% ao mês e o IPCA, antes da modificação do artigo 406 do Código Civil e justamente a implementação do tema 1368, definido pelo Superior Tribunal de Justiça. Esse precedente, doutor Paulo, ele reforça o papel institucional do STJ dentro do sistema de precedentes qualificados? Certamente, a decisão privilegia a função uniformizadora do STJ,
sobre a interpretação do direito infraconstitucional aplicável, sem dúvida nenhuma. Para a gente fechar, doutor, qual que é o principal ganho aí para a segurança jurídica com a consolidação dessa tese? O principal ganho, Tiago, é a segurança jurídica sobre o tema de como realizar as atualizações monetárias, diante da divergência até então existente e da falta de um precedente forte na definição da matéria. Ok, doutor Paulo Lucon, muito obrigado por essa participação aqui no Rádio Decidente e os esclarecimentos prestados aos nossos ouvintes. Eu que agradeço o honroso convite e me coloco sempre à disposição para poder, em alguma medida, elucidar temas importantes para a definição do direito infraconstitucional no país. E esse foi mais um Rádio Decidente. E antes de encerrar, lembra você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio. Rádio Decidente.